Caiu minha conexão. Pessoal, caiu a conexão. Tô de volta aqui, ok? Se alguém tinha alguma pergunta que ficou aí no caminho, coloque aí, tá bom? Esperar o pastor Léo entrar. Ok. Ok. O pastor Léo entrar, se alguém tiver Pronto, recolhido, tá voltamos aí. bom? Ok. Léo, e deixar o pessoal, se tiver alguma pergunta que ficou, colocar. O que você acha dos dias de hoje, a importância, a necessidade do aconselhamento bíblico para os dias de hoje? E eu digo dia de hoje, em 2020, na realidade que temos, e especificamente nessa situação de que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, muitas pessoas fragilizadas emocionalmente, pessoas que de repente vão, inclusive, depois que tudo isso passar, né, ter sérias consequências. Qual a importância do aconselhamento bíblico para esses dias? Excelente pergunta, Fábio. A importância do aconselhamento bíblico para o momento atual é total. É total. Eu tenho visto nos comentaristas de política, né, muitos têm dito que as consequências psicológicas, as consequências emocionais do aconselhamento dessa quarentena vão ser piores do que o próprio problema da Covid-19, né? Vai gerar problemas de Verdade. transtornos diversos, né? Crises de ansiedade, Uhum. síndromes do pânico, né? Então, medos descontrolados, né? Emoções, as pessoas tendem a ter problemas emocionais por conta disso que a gente está vivenciando aqui, depressões, etc. E nesse sentido, Uhum. a pergunta que eu faço é: quem tem a resposta para lidar com essas questões, se não nós cristãos, se não nós que conhecemos a palavra de Deus? Quem melhor para lidar com as questões emocionais do ser humano, se não nós? Tá? E aí eu quero fazer eu vou pedir licença, Fábio, para Uhum. poder citar um livro que eu já li, Fique à eu li ele vontade. no meado do ano passado, e eu até citei ele aqui na minha pregação de domingo passado, que é um livro que eu gostei muito, se chama Daniel Berger, A Insanidade da Loucura. Eu vou mostrar aqui para vocês. É de um... esse livro aqui, ah, o autor, ele coloca basicamente o seguinte, a ideia, resumindo, é o seguinte: olha, a psiquiatria e a psicologia, elas não conseguem definir loucura e nem o ser humano adequadamente, tá? Primeiro ponto. Uma vez que elas não conseguem definir com exatidão quem é o ser humano e nem mesmo o conceito de normalidade, não tem condições de dar a devida resposta, ok? E aí ele vai dizer o seguinte, que eu vou ler aqui o texto para a gente aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Permita-me ler. Repete o nome do... A Insanidade da Loucura. A Insanidade da Loucura, Daniel Berger II. Ou Daniel Berger II. Não sei porque tem esse número 2 aqui, acho que faz parte do nome dele, né? Daniel R. Berger. Berger, né? Com G-E. Berger. Uhum. Diz o seguinte... a fé de uma pessoa deve ser apta a explicar e responder às experiências de vida verdadeiras e aguardadas como angustiantes. Então, vejam, a experiência de fé, né? A fé de uma pessoa deve estar apta para explicar e responder às adversidades da vida, tá? Mas quando o indivíduo está sendo oprimido, ou seja, tornando-se sem esperança, incapaz de escapar, escravo, submetido além de seu limite ou subjugado, ou seja, sendo enganado ou defraudado, a necessidade de pensar e reagir de acordo com a verdade é vital. Mas, infelizmente, é uma tendência humana comum ir para o engano como um mecanismo de defesa. Então, o que ele vai dizer mais adiante ao longo do livro é o seguinte: o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 fala sobre isso, né? Deixa isso muito claro. Quando nós não temos princípios bem fundamentados para lidarmos com a nossa existência, tá? A nossa tendência natural é abraçar um engano.
Esse engano são as falsas crenças que nós temos fixadas dentro de nós. E essas falsas crenças, elas vão produzir comportamentos visivelmente prejudiciais à pessoa. Então, eu estava ouvindo a pregação de um pastor chamado Darcy Zborowski, em que ele comentava como lidava com pessoas com síndrome do pânico. E você vai conversar com uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela acredita nas coisas mais absurdas. Nas coisas mais absurdas. Porque ela teve uma experiência ruim num determinado momento da sua vida, né? E por um motivo qualquer, ela começa a achar que coisas absurdas vão acontecer com ela. É uma falsa crença, ela está crendo em algo que não existe, certo? E ela começa, em virtude disso, a cada vez mais se trancar dentro de casa. E aí, qual que é a solução para isso? Não é no medicamento. O medicamento pode ajudar a pessoa a restabelecer um equilíbrio inicial, mas o medicamento não vai tratar da essência, que é o coração. A única forma para a pessoa aprender a lidar com as incertezas da vida é a certeza em Deus. Você não consegue lidar com as incertezas da vida sem lidar com a certeza de que Deus está cuidando de você. Esse é o melhor remédio para você lidar com as incertezas da vida. Certo? Então, é claro que às vezes, por exemplo, a gente pega uma pessoa com síndrome do pânico, que é uma outra situação, com estresse pós-traumático, vamos considerar assim. E até vou dar um exemplo pessoal, né, de um princípio dessa situação. Não que ninguém tenha me diagnosticado com isso, mas o meu comportamento se assemelhava a pessoas que têm esse tipo de transtorno, né, de estresse pós-traumático. Para quem não sabe, nós costumamos trocar de carro com certa frequência devido a um benefício fiscal que a minha mãe tem por ser portadora de necessidade. Então, em média, a cada 2 anos e meio nós trocamos de carro. Ok? Isso é uma bênção temporária, né, enquanto minha mãe está conosco, que somos gratos a Deus por esse privilégio. E acontece o seguinte, que nos últimos 12 anos nós tivemos 5 carros. Em todos eles, nós recebemos batida na nossa traseira. Todos eles. E muitos deles 2 vezes até. Né? No primeiro carro bateram 2 vezes, no segundo carro bateram 2 vezes, no terceiro carro bateram 2 vezes, no meu carro atual bateram 1 vez. Então, eu estava no meu carro atual, a última vez que bateram no meu carro agora, né? Eu estava no trânsito, parado, veio o sujeito, bateu no outro que bateu no meu. Que estragou a minha traseira. Eu estava parado no trânsito. E isso começou a gerar um pensamento em mim, em que toda vez que eu estava dirigindo, aliás, já bateram 2 vezes já, tá? A segunda vez o sujeito não causou estrago algum, felizmente. E todos os carros batem 2 vezes na nossa traseira. Mas eu comecei a pensar o seguinte, eu comecei a dirigir com medo de baterem na minha traseira, naturalmente. E eu comecei a achar que toda vez que eu estava saindo para ir para o trabalho, toda vez que eu estava dirigindo, eu estava achando que alguém ia bater na minha traseira. Vejam, todas as vezes que eu pegava o carro para dirigir, eu tinha medo de que alguém fosse bater na minha traseira, principalmente no engarrafamento, porque essa é a forma mais recorrente de tomar batida na traseira, aquela batidinha, mas que faz um estrago. É o sujeito que vem a 30 por hora, mas que causa aquele estrago e aquele transtorno. Né? Não causa ferimentos físicos, mas causa aquele estrago lá no carro e aquela dor de cabeça, você fica 2, 3 semanas sem carro. Então, eu estava com esse medo recorrente toda vez que eu ia dirigir. E eu comecei, teve uma hora que eu falei, não, Deus, eu não posso ficar com esse tipo de preocupação toda vez que eu vou dirigir. Em nome de Jesus. Eu comecei a orar. Eu entrava no carro para dirigir e falava, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ficar com medo. Né? Eu continuo dirigindo com cuidado, mas eu posso dizer para você que depois de algum tempo assim, reforçando, né, alguns valores que eu já carregava comigo, como a questão da soberania de Deus, se acontecer de novo é porque Deus é soberano, se Deus não quiser, se acontecer de novo é porque Deus permitiu que assim fosse, né? Se acontecer de novo, Deus vai dar um jeito. Então, Deus é poderoso para livrar também, é poderoso para guardar. Então eu comecei a reforçar a minha teologia, os meus valores, aquilo que eu professo com os meus lábios, em oração. Né? E hoje em dia eu dirijo tranquilo, eu continuo sempre olhando no retrovisor, né? Sempre atento, mas assim, eu não dirijo mais com medo. Eu estava assim, no nível em que eu já não andava mais na faixa da esquerda, porque eu achava que alguém ia bater na minha traseira se eu precisasse frear. Entendeu? Então você veja,
né? Quem é que pode ajudar alguém com um problema emocional desse? Onde que está a resposta? A gente tem que, ou a gente volta os nossos olhos nas nossas experiências do passado, e isso que vai conduzir a nossa vida, ou a gente se permite ser conduzido pela nossa teologia, pelas nossas crenças, pelos nossos valores. A Bíblia tem que ser a nossa âncora, não as nossas experiências. Eu sempre cresci, por exemplo, ouvindo a seguinte frase: não é bom você apresentar Deus como pai para uma pessoa, porque ela pode não ter tido um bom pai e aí ter uma referência negativa de Deus. Ok, mas a Bíblia ela também usa várias figuras para se referir a Deus, como justo juiz, por exemplo, como advogado, e que as pessoas também não necessariamente tiveram boas advogado com o pai, mas é o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia está dizendo. E isso deve nortear a nossa fé, isso deve nortear a nossa prática. Entende? E até o contrário, né, Léo? Porque então nesse sentido, o aconselhamento bíblico é fundamental para os dias de hoje, porque aponta para a verdade. Nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sem querer fazer nenhum tipo de apologia política, né? Mas é uma verdade. Perdoe minha redundância. Verdade bíblica. Então, mas o que eu ia falar, Léo, e até o contrário, né? E quantas pessoas que não tiveram um pai presente, não tiveram um bom relacionamento, experiência boa, quando creem na palavra, acabam encontrando um bom pai. E a sua alma, né? Eu conheço até você, né, Léo, sua vida, sua história. Certeza que na palavra você encontrou um pai presente. Né? Sim. E de fato é assim, né? Que a palavra é. Vamos caminhar para o fim. Eu acho que aquela hora que acabou já foi o sininho, né? Fica uma hora, que fica uma hora. Mas só uma brincadeira aqui, Léo. Já que você já está curado, é porque geralmente a pessoa chega para mim assim e fala assim: poxa, bateram em mim. Aí depois de novo bateram em mim. Na terceira vez eu fico desconfiado se o problema das pessoas. Tem uma pessoa aqui da igreja que é assim. Geralmente é o pastor que fala: olha, bateram em mim lá na igreja. Quem mais apanha na igreja é o pastor. Mas, Léo, então assim, para esse tempo, né, de hoje, a palavra, o aconselhamento bíblico, Deus ele quer levantar pessoas que estejam voltadas para a palavra e levando pessoas à cura completa, porque quando a gente fala de levar as pessoas a Deus, a Cristo, né, isso significa levar a pessoa à cura real, né? E muitas vezes, para que haja cura, é preciso fazer uma cirurgia, e às vezes sem anestesia, né? Mas qualquer outra coisa pode até trazer alívio, Léo, como de repente um analgésico, um remédio contra a dor que naquele momento ali toma e depois vai voltar a sentir dor e às vezes a enfermidade, o problema vai estar maior ainda. E nas escrituras, no aconselhamento bíblico, é o contrário disso, quando a pessoa crê. Né? Até naquele momento, doer, parecer que a dor é maior do que o problema. Mas, na verdade, está arrancando lá o tumor, o problema, pela raiz e vai ter verdadeira cura, né? Então, é muito importante. Sim. Já vamos ler aqui o que ela perguntou. Me responde, pastor. Algo como o senhor iria aconselhar um sujeito totalmente descompensado, sem esperança, como seria a sua abordagem para ajudá-la? Deixa eu até falar aqui uma coisa, deixar o Léo responder, sendo que uma coisa importante, a ideia é que nós vamos fazer até essa escola ministerial que a gente vai começar, vai estar abordando, inclusive, bem diretamente, respondendo essa pergunta bem direta, né, prática. Não é nossa ideia aqui, de que a gente pode começar uma coisa e não conseguir terminar. Então, até mesmo
deixar aqui também para quem depois da live fazer contato e tiver, de repente, precisando ajudar alguém, uma dificuldade, pode fazer contato, seja comigo, com o Pastor Léo, contato dele aí no Instagram, né? Acho que você consegue pegar aí, eu acho que é assim, né? Como é que eu estou familiarizado com isso? Você consegue pegar, e aí pode até responder mais profundamente, tá bom? Aí vou deixar o Léo dar uma pincelada aí, tá? Para a gente caminhar, porque às vezes pode ficar muito complexo para responder assim, na dinâmica que estamos fazendo. Pensando aqui na pergunta da Meg Sofia, eu vou fazer uma proposta. É Mag Sofia, é isso? Uhum. Eu vou fazer uma proposta de um exemplo de aconselhamento genérico, abrangente, que eu acho que vai poder te ajudar, viu, Sofia? Que o fato é o seguinte: primeiro, o aconselhamento é a melhor forma que você tem de evangelizar alguém. Porque quando alguém vem te procurar para receber um aconselhamento, a pessoa já está predisposta a receber a palavra de Deus. Né? Ela está vindo até você, né? É o evangelista que está indo até a pessoa. Então, isso é um ponto muito positivo. E, geralmente, ela vem para resolver um problema que ela acha que ela tem. Né? E muitas vezes não percebe que o problema dela é muito mais profundo. Mas como a gente só consegue enxergar o que está acima da linha da água, a ponta do iceberg, né? Muitas vezes as pessoas elas querem uma solução imediata, com pouco esforço, de curto prazo. E o caminho do aconselhamento bíblico não é esse, e eu já adianto, então, que muitas pessoas elas não farão um bom proveito do aconselhamento bíblico se, antes de mais nada, não lhes for restaurada a esperança no Evangelho. Tá? Então, nesse sentido, Jay Adams, que é o principal expoente, aí, o defensor do aconselhamento bíblico, o principal propagador da linha do aconselhamento bíblico, ainda vivo hoje, na casa dos 90 e tantos anos, ele vai dizer o seguinte: olha, você não pode aconselhar alguém se essa pessoa não entregou ainda a sua vida a Cristo. Então, acho que é muito claro, no primeiro momento, você procurar confrontar a pessoa nesse sentido. Né? Confronte a pessoa com a sua fé, com a sua esperança no Evangelho. Né? Porque se a pessoa disser que tem esperança e está vivendo uma vida sem esperança, você já começa a confrontar a pessoa. Né? E aí é muito importante você ter textos que falem sobre as promessas de Deus. Domingo retrasado eu falei bastante sobre isso na pregação, Salmo capítulo 20, versículo 7. Enfim, tem vários textos que falam sobre as promessas de Deus, seja no contexto de fidelidade, seja no contexto de integridade, seja no contexto de obediência, seja no contexto de sofrimento. Mas o primeiro passo é você resgatar a esperança de acordo com a palavra de Deus. Você vai confrontar a pessoa com a sua fé. Se ela disser que não crê em Jesus, você vai apresentar o Evangelho, a necessidade de crer em Jesus como seu único, suficiente Salvador, porque lembre-se, qual que é o nosso objetivo? É conduzir a pessoa à imagem e semelhança de Jesus. Se a pessoa não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, ela não vai estar nem disposta a obedecer e nem porque ela não vai saber não vai concordar com o lugar que a gente quer conduzi-la. Entende? Então, em primeiro lugar, é trabalhar a questão da esperança e do Evangelho. Isso deve ser restaurado. Tá? Isso devolver a esperança da pessoa. E a gente deve fazer isso sempre com um olhar de amor, com um olhar de paciência, saber ouvir, criar empatia é o primeiro passo, muito mais do que isso, né? Antes mesmo de você falar sobre a esperança, você vai ouvir a pessoa, você vai procurar criar empatia com a pessoa, porque o relacionamento é muito importante. É muito parecido com o processo de discipulado, em que você cria aquela relação de amizade, de empatia, e você vai instruir a pessoa no caminho do Senhor. Estabelecendo a esperança, né? Depois que você ouvi-la, você vai procurar chegar a um diagnóstico de acordo com a palavra de Deus, sempre apontando para quê? Não olhe para o comportamento, olhe para as crenças. Leve a pessoa a identificar as crenças. Né? O que aquele comportamento revela acerca do coração dela? Então, por exemplo, uma pessoa que é gananciosa mostra que ela é adoradora de mamon, ela é pegada ao dinheiro. Uma pessoa que é avarenta, né? Uma pessoa que às vezes tem um problema, sei lá, emocional, sempre com dificuldade para perdoar, que guarda mágoa, ou que é explosiva, e que ela se uma raiz, recusa. né? A raiz é o quê?
né, ela acha que são as emoções que definem o seu comportamento. E não são as emoções que definem o nosso comportamento. A gente pode se treinar no domínio próprio, né? O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas. É possível. Então você vai procurar mostrar a pessoa. É necessário desconstruir as falsas crenças que a pessoa tem. Especialmente se a pessoa já chegar para você com um rótulo. Ah, eu sou depressivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque esse rótulo já se tornou uma muleta pelo qual a pessoa vai passar a vida toda mancando. Entende? Então, quando você questiona a pessoa com as suas crenças, quando você foca nos valores da pessoa, o que está por trás daquele comportamento? Não se preocupe tanto com o fato da pessoa, por exemplo, ser homossexual. Ser homossexual não é problema. O problema é que ela acha que, de repente, ela nasceu assim e vai morrer assim, que Deus não é poderoso para transformá-lo. Qual é o problema? Qual é a diferença do impulso de um homossexual para o impulso de um heterossexual solteiro ou de um heterossexual casado? A gente tem que se negar da mesma forma na área sexual. Entende? Então, o homossexualismo não é esse problema todo que as pessoas imaginam. É que o homossexual ele acha que ele tem liberdade para viver a escolha dele, que é uma escolha, porque acha que isso é fruto de um determinismo biológico. Entende? Mas quando a gente entende que o chamado do evangelho é para negar a si mesmo, pegar a sua cruz e negar a si mesmo, não importa a orientação sexual. Né? Seja hétero, seja homo, relações sexuais têm um padrão estabelecido na Bíblia. E ponto. Certo? Então ouvir a pessoa, criar empatia, dar esperança para a pessoa, né? Confrontá-la com seus valores, com a sua fé, e sempre procure, no final de um encontro, apresentar para a pessoa uma atividade prática. O que você quer que ela faça baseado naquilo que vocês conversaram hoje? No final desse encontro, né? Procure seu encontro de no máximo 1 hora, 1h15, 1h20, mas no final é sempre importante deixar uma atividade prática para a pessoa fazer, porque o evangelho ele é prático. O evangelho não é teoria. O evangelho é vida na prática, é vida na vida. Ok, o Mag Sofia? Deu para... E pessoal, em linhas gerais, de maneira bem sucinta, é basicamente isso aí. Bem sucinta mesmo, né? É claro que tem vários outros aspectos, mas ouvir, dar esperança, confrontar as convicções da pessoa e dar tarefas práticas são passos assim bem sucintos que já ajudam a dar o norte de como ajudar pessoas em tempos de coronavírus, por exemplo. Amém. E é isso aí, Léo. Quem crê, a gente orienta na palavra, né? Quem não crê, é através da palavra levá-la a crer. Né? Porque é o primeiro é a fé, é a crer, né? Tudo começa pela Fábio, fé. Eu fico muito triste, Fábio, vendo tantos cristãos que vivem uma vida sem esperança. Não é que não são cristãos, mas são cristãos que não têm mais uma vida de esperança, não têm mais a alegria da salvação. São cristãos que não vivem mais a vida de plenitude que Deus planejou para nós e Ele quer que a gente tenha. Mas a caminho de Emaús, né, cara? A caminho de Emaús. Tirou os olhos da escura, está olhando a morte, está olhando, acabou nossa esperança, o propósito. Deus tinha chamado para mudar a história. Só que quando a gente deixa de olhar para a Escritura e começa a olhar para a circunstância, para nós mesmos, perde-se a fé, né? Perde-se a esperança. Perde-se a fé, cara. Perde-se a fé. A gente tem que manter os nossos olhos na palavra do Senhor. E é fundamental a gente meditar. Né? Por isso que a leitura da Bíblia, a meditação na palavra de Deus, ouvir bons pregadores, ler bons livros relacionados ao tema. Léo, como é que eu vou estudar sobre depressão na Bíblia? Cara, pega um livro que fale sobre depressão, peça sugestões para mim ou para algum outro pastor da sua confiança, né? Você vai estudar sobre depressão, vai estudar sobre mágoa, sobre perdão, vai estudar sobre finanças. A Bíblia ela é suficiente para lidar com todos os aspectos da existência humana. Amém. Léo, alguém tem mais alguma pergunta? Nós estamos caminhando para o fim. É muita coisa, muito assunto, mais podemos muita falar. Muita coisa. Passar aí, não sei, 1h e... Deixa eu ver aqui. Tem 1h20, eu acho? Sei lá. Isso, praticamente isso. Quase 1h20. Eu acho para não cansar muito por agora também. A ideia é a gente continuar, né? Não só nas aulas, de repente, até fazer um outro momento aqui aberto também. Esse tema é muito importante. E não só a gente falar sobre, mas praticar, né? A ideia
é que em nossos discipulados na igreja nós sejamos bíblicos, né? Que nós aconselhemos biblicamente, temos a palavra como exclusividade e, de fato, ela sendo suficiente para tocar em todas as áreas do ser humano, né? Buscar Sim. a orientação e resposta em todas as áreas, em todos os momentos. Então, nós queremos, já na prática da igreja, como já fazemos, né, o discipulado, cuidando de pessoas, e também ter pessoas para estar ajudando outras, não só do contexto do seu discipulado, mas pessoas de outros contextos. Nesse momento de coronavírus, né, vamos dizer assim, dessa situação, sermos usados, seja online ou presencial, né, quando necessário, para estarmos abençoando vidas, levando elas a viverem de forma saudável, através da Escritura, da Palavra de Deus, que é a verdade, ela cura realmente, ela não só coloca um mercúrio, ou um mertiolate, ou um analgésico, né? Ela vai lá e arranca pela raiz a enfermidade do homem. É isso que o mundo quer que os cristãos pensem, que a Bíblia não é suficiente e que tudo que nós temos para oferecer para uma pessoa que está com conflitos existenciais, com dores emocionais, não passa de água com açúcar. Eu penso que nós, ao contrário, nós fazemos o tratamento radical do câncer, do problema, né? Porque Jesus veio para transformar. Amém? Amém. Glória a Deus. Léo, a Miriam está até perguntando quando vai ter outras. E acho que a própria Miriam pediu e falou até, perguntou sobre bibliografia, né? Se tem algum livro, foi indicado, né? Ele indicou A Ansiedade da Loucura, né? De Daniel Berg. Insanidade. Então, eu escrevi insanidade e falei ansiedade. A Insanidade da Loucura. E tem outro livro, Léo, que queira indicar? Esse livro, na verdade, ele é um livro assim, um tanto quanto técnico, tem muita parte histórica na área de psicologia, de psiquiatria, não sei se vai ser tão interessante assim, né? Mas tem outros livros de leitura mais suficientes, mais tranquilas, né? Como, por exemplo, Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur, se eu não me engano, tá? Introdução ao Aconselhamento Bíblico, esse já é um livro um pouco maior, mais pesado, mas ele dá... Nossa Suficiência em Cristo é um livro assim, bem tranquilo de ler e que aborda muito bem essa questão, tá? do aconselhamento bíblico. Tá? Agora, se a gente for pensar em questões mais específicas, aí eu aconselho você a entrar no site da Nutra Publicações, tá? Você digita aí Nutra Publicações, que é a principal editora que trata sobre isso no Brasil, tá? E lá você vai encontrar, eu escrevi aí, ó, e lá você vai encontrar livros que falam sobre assuntos mais específicos, livros que falam sobre ira, livros que falam sobre depressão, sobre baixa autoestima, né? Livros que falam sobre assuntos bem específicos mesmo, tá? Agora, esse que eu indiquei, Nossa Suficiência em Cristo, ele é um livro que trata de uma perspectiva teológica do assunto que nós estamos abordando aqui. Tá bom? Se fosse para escolher um, para começar, seria Nossa Suficiência em Cristo. Em aspectos teológicos, sim. Tá? Que e lá no Nutra... É bem tranquilo. Tá? Filme indicado é Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. Tá? Tem disponível Qual foi o filme? No YouTube. Tem no YouTube? Okay. Desculpem. E lá na Nutra você pode, de repente, alguém quer estudar sobre um assunto específico, como o Léo falou, lá tem alguns temas, trazem especificamente o tema. É bem bacana. Eu tenho alguns livros que retratam alguns temas específicos de lá. Tá bom, gente? Isso aí. Pessoal, espero que tenha sido proveitoso. Quero agradecer, Léo, e deixar você aí falar as considerações finais, mas já quero te agradecer por esse tempo. Quero dizer que estava pedindo o nome do livro aqui novamente, que o sinal já mandei aqui. Nossa Suficiência em Cristo.
Isso, nossa suficiência em Cristo. E eu quero dizer que, de fato, na minha vida, eu sempre entendi, quando me entreguei a Cristo, que era pela palavra, aos pés de Cristo, seguindo os seus passos. E, desde novo, o pastor Léo faz parte da minha vida, porque nós começamos um discipulado natural, né? Onde a gente se reunia para orar, para confessar, como a palavra diz, né? Nossos pecados, né? Confessar uns aos outros naquela época de adolescência, juventude. E como foi importante para eu me firmar, já falei isso algumas vezes até na igreja, né? Como foi importante para a minha caminhada, e a gente sempre se voltando para a palavra, né? Porque independente de você fazer de uma forma técnica ou não, o mais importante é crer na palavra e se voltar para ela, para os ensinamentos de Jesus. E nós sempre fizemos isso de forma bem natural, e assim Deus me fez crescer. E sou grato pela vida do Léo, pela amizade, e porque tivemos grandes discipulados firmados nas Escrituras, na palavra, e não tem como não ser curado e transformado se a palavra estiver em nós. Tá bom? Amém. Diga aí, Léo. Amém. Eu quero agradecer a todos aí pela paciência, né? O pessoal da Igreja Batista Vida, meus familiares, até colegas de trabalho, meu ex-chefe aí, o Tenente Joel, entrou aí também, eu acho que o Capitão Tranin chegou a participar em algum momento, a Miriam, a Anitta, pessoal de São Paulo, obrigado a todos aí, obrigado a todos pela paciência. O assunto está longe de encerrar, isso aqui é a introdução da introdução, né? Mas eu espero que você saia daqui com a sua fé fortalecida na palavra de Deus e estimulado a estudar a palavra de Deus. Se você não sabe por onde indicar, por onde começar, eu, por exemplo, estou fazendo um plano de leitura da Bíblia todo em um ano, através do aplicativo YouVersion, né? Mas você pode ler livros específicos, você pode ler planos de leitura da Bíblia. O importante é que você não deixe de meditar na palavra do Senhor, tá? Porque é fortalecendo os valores que você vai mudar o seu comportamento, ok? O nosso comportamento é um reflexo daquilo que está no nosso coração, nossas palavras, né? E é o que vem de dentro que contamina o homem, disse o Senhor Jesus. Então a gente precisa estar com o nosso coração limpo, sendo lavado diariamente pela palavra do Senhor. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência. Eu espero que a gente tenha outras ocasiões aí para a gente continuar tendo conversas semelhantes em nome de Jesus. Amém, Léo. E é isso aí, não adianta ler sobre a Bíblia e não ler a própria Bíblia, né? Então, a primeira coisa, ler constantemente a própria Bíblia. Exatamente, tá? Exatamente. Gente, obrigado a todos. Eu vou tentar colocar esse vídeo também no YouTube, para quem quiser ver depois, e para quem não conseguiu ver completamente, tá bom? Tem pessoas que às vezes perdem conexão, e eu vou deixar, ver se eu consigo disponibilizar, tá? Obrigado, pessoal, e Deus abençoe. Falou, Léo. Vamos orar? Posso orar? Ora aí, Léo. Vamos orar. Pastor que não ora, misericórdia. Deixa eu orar aqui, vamos lá. Santo Eterno Deus, gratos somos, ó Pai, por esse tempo abençoado de crescimento, de apoio mútuo, né, de aprendizado da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por cada um de nós aqui reunidos por meio da tecnologia. Que a Tua graça esteja sobre cada um de nós aqui, curando-nos, ó Deus, das nossas feridas, nos ajudando a manter os nossos olhos firmados no Senhor, a nossa fé firmada em Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós que somos pecadores miseráveis. Sustenta-nos, ajuda-nos na nossa fraqueza, Eterno. Nós, nem eu, nem o pastor Fábio, somos melhores do que qualquer pessoa aqui nesse ambiente. Somos igualmente carentes da Tua graça e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer para que a gente não venha envergonhar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos uma noite de paz, uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, queridos. Fábio, valeu, querido. Abraço nas crianças. Beijo, valeu. Cris. Beijo, minha prima, Marcela, pessoal. Beijo. Na minha esposa, eu vou lá pessoalmente, ela está aqui no quarto. Tchau, tchau. Um abração em todo mundo aí, Léo, na sua casa. Valeu, um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.